Oi pessoal, eu sou a Cíntia Salles e este é o podcast Favo Cultural, contando Jandira, procurando histórias e incentivando autores. Neste podcast estamos conhecendo mais histórias e contadores da cidade, ouvindo causos, lendas, contos e relatos, engraçados, divertidos, dramáticos e até sobrenaturais do povo jandirense. Pega aí a sua água, seu cafezinho, seu chá e venha escutar uma história. E depois também pode compartilhar. Este projeto é produzido através da Lei de Fomento a Projetos Culturais número 2241/2019 da cidade de Jandira. Nosso primeiro papo foi com Márcio Branquinho, jandirense, professor e uma pessoa cujos pés correram muito pela cidade e que sabe que isso definiu muito do seu pensamento. Hoje, morando em Itu, ele me recebe no Museu São Pedro, já mostrando um pouco da sua personalidade. Foi um papo descontraído em uma tarde agradável de domingo, em meio a um belo jardim e obras de arte. Espero que vocês curtam ouvir como eu gostei de gravar. Aproveitem! Olá pessoal, hoje estamos aqui então com o professor Márcio, que é professor de português, que é jandirense e deu aula há muito tempo na rede, por isso alguns de vocês podem conhecer ele. Mas ele vai contar um pouquinho pra gente começar essa abertura aqui oficial, como é que foi crescer em Jandira. Pois é, eu cresço já numa época mediana de Jandira. Eu sempre ouvi da formação de Jandira, sempre com relatos muito fanistas. Experiencio hoje Jandira o que é e eu estou, digamos, nessa transição. Eu sempre, embora ouça de todo mundo uma história de começo muito fanista, a experiência que eu tenho é sempre outra, de uma realidade muito mais dura e que a gente pode desenvolver isso na nossa conversa. Tem um pensamento que eu vi primeiro do Luiz Eduardo Greenhalgh, viu, para você? Ele diz: a cabeça pensa o que os pés pisam. Isso no 1º de maio eu achei maravilhoso, fiquei encantado com aquilo. Depois eu descobri que Leonardo Boff fala muito mais, inclusive Leonardo Boff fala que não é dele esse pensamento, que é do Frei Beto. Então a Jandira que eu conheço é a Jandira que eu pisei. E não dá para dizer que não tenha sido constituída em medo, em violência, que é o que se reflete até hoje, embora todo mundo goste de falar da cidade com aquela paixão que nós temos mesmo. O professor tem família que estava lá muito antes, né? Então a história que você conhece também é uma história que perpassa as gerações. Sua família foi fundadora da cidade? Como é que ela se estabeleceu nesse território? Minha família se estabelece no começo da cidade. Salvo engano, Jandira se emancipa em 63 e minha família chega logo depois. Então a formação de Jandira se dá por derrocada das grandes propriedades. Então as chácaras que haviam, as fazendas que haviam se esgotam. Oportunistas, oportunos, não sei que nome empregar, enxergam aí oportunidade, e é nessa oportunidade que meu pai faz compra de um dos primeiros loteamentos, de um lote dos primeiros loteamentos, e vem com a família se instalar em Jandira. E é assim que Jandira se forma, de gente que vem de outros lugares se estabelecer em Jandira como cidade dormitório, para ter vida em Osasco, para ter vida em São Paulo, sobretudo. Isso se dá em meados dos anos 60. E os meus irmãos todos pequenos, minha irmã acima de mim e eu, caçula, nascemos em Jandira já. Somos jandirenses de fato. E minha vida toda, além de ter nascido lá, foi crescido e até hoje lá.
Momentos marcantes dessa sua passagem, né, grandiosa aí por Jandira. Foi um dos momentos, pode ter sido as aulas, porque muita gente conhece e me indicou você falando, não, o professor tem muita história. Então eu imagino que você, além de professor, foi uma grande figura na cidade, né? Não sei se tanto assim, mas eu sempre, quando lembro de vocês assim, moços, eu lembro de como eu sou tratado lá na cidade, nesses ambientes. Ou por tio, ou por professor. Bom, duas explicações mais óbvias são porque eu sou tio do Rafael, e tio do Jason, e professor. Por exemplo, fui professor do Leonel, professor da Érica, professor e aí, do Wagner Xuxa, de um monte de gente. Então, em eventos assim, ou se referiam a mim usando o referente Rafael, né? Ó, o tio, ou do Jason, ó, o tio. Ou quando estavam querendo me ligar ao Leonel, ao Xuxa, ao professor. Então eu sempre era ou tio ou professor, quase nunca Márcio. E que bom, porque eles são muito melhores que eu mesmo. Olha, eu não sou historiador. Que bom. Mas o Rafa me liga e fala assim, ô Márcio, tem uma turma muito bacana aí, o Leonel, a Cíntia, que é de Osasco, o André de Santana, eles estão fazendo um trabalho super bacana, estão colhendo histórias. E aí eu sugeri você. Pô, bacana, mas eu conto história? Eu falei, pô, você conta pra caramba. Eu disse, pô, fala uma história aí que eu contei. Deu aquela pausa assim, né, que é característica nossa. Você falou do querosene, eu falei do querosene pra eles foram lá. Eu falei assim, mas isso é conhecido. E fale uma outra aí, Rafa, que eu possa contar. Aí ele, outra pausa característica, assim, não, você inventa uma lá na hora. Talvez eu seja um bom contador de história só. Então, vamos lembrar da história do querosene, porque realmente foi isso que aconteceu, a gente registrou na Favo e foi muito legal porque as histórias da ditadura na nossa região podem até estar registradas. Eu acompanhei por um período a Comissão Municipal da Verdade de Osasco, ouvi alguns relatos, né, acompanhei mesmo de ouvinte e aí acabei sabendo de várias coisas, mas mesmo algumas estando em alguns livros, mesmo com os relatórios, o que a gente ainda conhece, foi por isso que a gente trouxe mesmo para a revista, porque era muito importante, né, para que a gente não esqueça do que aconteceu. E foi engraçado, porque a gente não fez uma pesquisa muito aprofundada no território para aquela matéria. A gente pegou realmente alguns registros oficiais, mas quando a gente foi lá, pouquíssima gente sabia, ou pouquíssima gente queria comentar sobre aquilo. Então a gente conversou com o pessoal do posto, né, que fica ali perto de onde era a boate, perguntou para uma pessoa, para outra pessoa, elas nem conheciam muito da história. Então conta pra gente essa história de novo. Jandira não tem uma comissão da verdade que eu saiba. Nem teve. E acho que essa história é desconhecida de todo mundo. Porque é uma cidade recém-formada, os habitantes estão recém-chegados, não vivenciaram isso, não experienciaram isso, sequer sabem disso. E quem viveu a essa época em Jandira, viveu alheio a tudo que acontecia. Isso se dá com a minha família e esses relatos chegam muito depois, de forma assim ingênua. É quase que Forrest Gump, assim, quase que as narrativas de gampianos, de dizerem, olha, tal coisa, e sem se darem noção de que estavam vivenciando a época tão terrível e hoje histórica. Isso é documento. Em 92, o cabo Marival, tenente Marival, salvo engano, fez uma denúncia à Veja de que haveria um cemitério clandestino em Perus e um centro de tortura clandestino em Itapevi. Isso a Veja noticiou, repercutiu muito, e eu cheguei da biblioteca da escola em que eu estudava com essa revista Veja, fascinado com aquilo tudo. Lembro que mostrei para o meu irmão mais velho, assim, olha o que está dizendo aqui, que em Itapevi havia um centro de tortura.
Ele ignorava isso, ignorava que fosse tortura, porque trabalha desde criança, não teve tempo para pensar em nada. Mas eu vi que ele fez uma cara de espanto. Bom, no dia seguinte ele me procura dizendo assim: Márcio, me deixa ver a revista. Eu mostrei a revista. Aquele espanto se acentuou muito assim na fisionomia dele, era visível. Não entendi. Acho que no terceiro dia ele me procura novamente para contar uma experiência que ele tinha tido. É lógico que quem vai a uma boate não diz que vai a uma boate, né? Ainda mais naquela época, um garoto não dizia: olha, mãe, espera aí que eu vou ali na boate e já volto. Pai, espera aí, eu vou ali. Ia como um moleque vai mesmo, assim, em aventura. E moleque indo a uma boate não era, digamos assim, recebido pela porta de entrada como um adulto, como um homem experiente. E ele tem essa imagem nítida que ele relata. Depois eu pedi várias vezes que contasse esse episódio. Ele relata sempre com os mesmos pontos, com as mesmas vírgulas, com as mesmas mesmo nitidez de apontamento, de que estando por ali ouvi uma gritaria de mulher, uma mulher saindo por uma porta da boate, se desfazendo de uma corda, de um encordoamento. 2 homens que saem logo atrás e pelas costas atiram. E ela tomba. E os rapazes vão até lá. Ele já não estava mais tão por perto para ficar vendo. Mas ele tem essa imagem, essa história de que eu tenho como verdadeira pela veracidade com que ele conta, mas que não está oficialmente documentado. E escapou inclusive talvez ao conhecimento, à investigação que a Comissão da Verdade fez e ao conhecimento do Marival, que pudesse relatar isso. Talvez a coisa fosse tão... Talvez não. Esse centro era tão clandestino que hoje você entra lá no Memorial da Resistência, vai procurar essas informações, você encontrar a casa de Itapevi. E aí tem lá um endereço suposto e tem uma informação que é absurda. Que o nome Querosene, absurda no seguinte sentido: o nome Querosene advém de uma antiga boate que ali funcionava e que tinha sido fechada pela polícia. Se isso foi verdade, foi um tiro no pé, porque os caras fecharam a boate que... Se esse centro clandestino de aparelho da ditadura permaneceu clandestino depois da boate, já era clandestino quando era a boate. Inclusive era o álibi perfeito. Não, ali não acontece nada de estranho, de absurdo, que não a boate. E a música é que abafava a tortura, aquele movimento que dava uma aparência de movimento para aquilo, de normalidade para aquilo, que na verdade era, já mesmo antes dessa oficialização que a comissão tomou de 73, acho, como passando a ser um centro de tortura, bem antes já era. Veja, se esse foi um crime da ditadura, se esse foi um crime de forças da ditadura com um preso político, não sei. No mínimo foi um crime comum, um crime, homicídio comum, que a ditadura permitia, né? Há pouco você me perguntou de como foi minha Constituição, e eu dizia: a cabeça pensa o que os pés pisam, né? E sempre foi assim, de muita violência, porque era mesmo. Veja como Jandira é muito curiosa. Então, eu falei dessa derrocada das grandes propriedades que possibilitam o surgimento da cidade, né? Os pequenos loteamentos, depois a emancipação. E tudo isso parecia muito... É ainda, para quem viveu essa época, ufanista. E a gente tem que dar crédito ao Filastor, que recuperou muitas histórias nas suas 2 antologias, nas suas caminhadas fotográficas, né?
no vídeo documentário que fez, todo mundo que viveu nessa época, nessa primeira época de Jandira, conta tudo sempre com muita alegria. Jandira era maravilhoso, o JMC era maravilhoso. Embora deixassem escapar que o diretor da escola era temido. Todo mundo tinha medo do Walter Guizzo. E meu irmão dizia, a gente tinha medo do Walter Gatti, que era o delegado, careca. Então, veja só, morria-se de medo do delegado, que fazia qualquer coisa indiscriminadamente, mas ninguém tinha noção de que essa autoridade dele adivinha de um poder assim muito violento do Estado. Eu já sou constituído em outra época, começo dos anos 80, em que há esse movimento migratório para Jandira. Muita gente vem, e um vem, aí chama outro, há aquele grande boom na cidade, a cidade cresce desordenadamente, tanto que a gente observa isso na construção da cidade, na constituição da cidade, as ruas, os bairros, a precariedade toda que é, porque se deu sem planejamento e com uma chegada muito grande de imigrantes. E se a geração anterior à minha, dos meus irmãos, o grande barato era brincar na chácara dos padres, era transitar por ali onde hoje é o centro da cidade, que era o Mackenzie. Aquela região toda era do Colégio Mackenzie, a prefeitura, o hospital, toda aquela região era muito bonita. Eu até tenho alguma lembrança dessa região. A minha lembrança já é outra, a diversão era sair para ir ver morto. Chegava notícias de que havia alguém morto na Vila IP, minha mãe desligava o fogão, a panela ficava para depois e a gente ia ver o morto, que a gente chegava lá, como na música, estava lá o corpo estendido no chão, em vez de um rosto, uma foto do gol, invariavelmente. E a grande, parece que o grande barato era a coragem que muitos tinham de ir lá naquele corpo coberto de jornal, levantar assim, olhar para o rosto, como se falasse e voltar ao jornal. E foram muitos corpos que eu vi. Agora, curioso é que eu nunca... A gente sempre soube do sujeito morto, mas nunca soube do assassino. Eu sempre vi o corpo, mas não lembro de ver a polícia. Eu sempre lembro do morto, mas não lembro do sujeito criminoso, preso, julgado e condenado. Então, tudo isso porque a época permitia que se mantivessem sob essa nuvem escura e terrível tudo isso. Então, essa turma anterior à minha, que relata tudo isso com muito fanismo, passou por essa época alheia à ditadura. Hoje, recuperando, eu vi que cresci sobre os resquícios da ditadura, o que a ditadura permitia que se fizesse, né? Então, desde o diretor autoritário ao delegado que reinava, até as coisas que aconteciam sem que o Estado se desse, sem que a municipalidade se desse por interesse em investigar ou em apurar, até porque a gente não sabe bem o que está por trás disso tudo. E eu não vou arriscar me falar muito mais. Diante disso, e na contramão das histórias bonitas sobre as composições das vias de ferrovias que abriram de fato a cidade, e aí, claro, né, que todos os nomes são importantes para compor a história da cidade, inclusive do próprio Henrique Sammartino. Mas diante disso, quem foram as outras pessoas que você acha, né? E aí eu acho que independe do momento, mas quem você acha que pode ter sido, de fato, pessoas que fundaram a cidade, para além do Sammartino? Porque esse todo mundo já ouviu falar, né? A sua contribuição naquele tempo com talvez as condições que tinha para poder estruturar a cidade, trazer a ferrovia, mas isso não compõe a cidade, isso traz perspectivas, talvez. Vocês já ouviram falar de Maria do Ressaca? Não. Pois é, o Leonel deve saber. Maria do Ressaca é uma senhora do Sagrado Coração que dona de um time de futebol que é o Ressaca, talvez Ressaca Futebol Clube.
Imagina uma senhora, hoje já é falecida, que mantinha um time de futebol e 11 caras a respeitavam como o delegado Gatti. Certamente, os moradores do Sagrado Coração conhecem a Maria do Ressaca. Acho que um neto dela, Vanderlei, foi vereador em Jandira. Mas é uma senhora que não aparece em documento oficial nenhum. Eu produzi 2 textos da minha família. Meu irmão Otávio da Ponte Branquinho dá nome a uma UBS, a um posto de saúde na Vila Eunice. Esse posto foi construído e aí surgiu um impasse mas vai receber o nome de quem? Então o Rafael, ouvindo aquela história ali no departamento para lá e para cá, falou assim, tem meu tio. Puxa, é mesmo, como a gente não pensou no seu tio? E o prefeito à época, o G, tinha conhecido meu irmão, se encantou pela ideia, abraçou. Bom, e falaram, bacana, a gente precisa de um documento que formalize isso, que apresente quem é Otávio da Ponte Branquinho, legalmente, inclusive. Esse texto pipocou para lá e para cá e chegaram até mim. O Rafael, de novo, o Rafael recomendou que me procurassem. Então, a contribuição que eu daria no texto, dizendo informações do meu irmão, passou que eu acabei de escrever esse texto. Bom, foi a primeira experiência que eu tive de pesquisa, assim, de fato. Lógico que eu conheço o meu irmão, mas o que eu conhecia do meu irmão era o que eu tinha vivido com ele. O que eu ouvia da minha mãe falar sobre ele, o que eu ouvia dos meus irmãos falarem dele. Mas eu comecei a pesquisar e perguntar mais para um irmão, mais para outro, mais para outro. Aí foram aparecendo dados, inclusive dados pontuais, de datas, assim. E eu começo a chocar aquilo e falo assim, mas pô, como é que minha família, como é que meu pai não está num desses livros de história da Jandira? Por que fala-se sempre do Samartino, do Balisteiro, dessa turma toda que sim... E o seu Manuel da Ponte Branquinho não aparece em um livro desses. E aí eu falo, Fátima, me fale aqui do pai. O pai é quem questionou lá junto à municipalidade que se chegasse energia elétrica. O pai é quem pediu que se chegasse até o bairro o asfalto, a água encanada. Mas e aí, onde o pai estava nessa história toda? O pai estava trabalhando. O pai saía às 4 da manhã, ia para São Paulo trabalhar. Isso não ficava claro para mim. Mas pô, qual é o papel do pai nisso tudo? Não. O pai não era recebido pelos prefeitos, por ninguém. Todo mundo tinha aversão ao pai. Porque era meu pai é português. Europeu, sem instrução escolar nenhuma, mas com uma formação europeia, já com um pensamento outro, e que não se curvava a essa submissão. Bom, mas meu pai instruía, olha, eu não estarei lá, mas você tem que ir, viu, seu João, ir lá e dizer que tem que ter água aqui para o bairro, tem que ir lá. Bom, hoje, pesquisando então esses elementos para contar a história da minha família, eu me pergunto como é que a minha família tem uma história em Jandira, tem uma história importante no desenvolvimento do bairro e não consta em documento oficial, a não ser agora, recentemente, que minha mãe recebeu o título de cidadã jandirense, outorgado pela Câmara, com proposição do Franklin, vereador, e que foi também motivo de uma outra pesquisa que só acentuou isso. Como é que esses dados todos que estão me chegando à mão agora não se conversam, não se coadunam com os dados oficiais de Jandira, tendo sido a família Branquinho tão importante para o desenvolvimento, se não da cidade, de um bairro da cidade que compõe o todo que é a cidade.
certamente cada um tem uma história, Cíntia, aqui da sua família, da sua importância para aquela cidade. E aí eu não posso achar que a minha família é tão importante, ou mais importante ou menos importante. Mas se cada um que você perguntar ali para em Jandira, né? Fale aí da sua história aqui em Jandira, ele será capaz de dizer tantas coisas que fez e faz para Jandira e que é esquecido. Que talvez esse trabalho de dar vez e voz a essas pessoas possam recontar essa história que não precisa talvez ser recontada de todo, mas ser ajustada. Sim. Por exemplo, Marcos Torquato, meu amigo, ele tem um trabalho muito bacana de dar palavra a outros escritores. Ele é um escritor já conceituado, vamos dizer assim. Ele já não precisa mais provar que é escritor. O grande barato dele é fazer antologias em que novos escritores escrevam. Gente que nunca escreveu nada e que tem a possibilidade de escrever pela primeira vez, e que quando chegam para a gente contando do processo, da possibilidade que foi escrever alguma coisa, ficam fascinados e se descobrem como cidadãos, se descobrem como gente capaz de produzir, como gente que passa a ser visto e que sai dali com um livro embaixo do braço, com uma antologia e diz: meu nome está no livro aqui. Esse é um mecanismo interessante. O trabalho de vocês também. Agora, os livros de história são importantes, mas as histórias são melhores, eu acho. Continuem colhendo histórias aí. Sobre a Chácara dos Padres, por que ela foi embora? O seminário foi embora da cidade. Ai. Você já tinha ouvido falar em Chácara dos Padres? Então, eu ouvi do pessoal do Sagrado, inclusive até do próprio Leonel, falar que lá, inclusive, tinha não sei se era uma espécie de lago, que as pessoas também iam lá aproveitar um pouco da água, e que aí fizeram até, acho que teve um vizinho ali perto da estação que fez um monumento do Sagrado Coração, e aí a gente ficou se perguntando, será que o Sagrado Coração, o nome, né, do bairro, veio por conta dessa imagem, ou a pessoa fez a imagem em homenagem ao bairro, mas também estava lá na chácara e foi-se embora. Tem dois espaços da cidade que se perderam. Pena. Dois espaços muito bonitos. Um terceiro foi salvo, graças a Deus, ou graças à força de muita gente, que é o Tablado. O Tablado é uma área muito... O Tablado, o espaço, a construção, foi refeito agora com um novo projeto bonito. Mas esse era um espaço marcante da cidade. Tudo acontecia no Tablado. Na verdade, a área maior, todo aquele complexo, passou a receber um nome, em algum momento, de Área do Trabalhador. Mas todo mundo se referia como ao Tablado, como a construção. Era a construção que interessava por todo aquele complexo. Esse se mantém. Embora os prédios tenham sido construídos ali no entorno e avançando e sufocando tudo, esse espaço ainda se mantém. Um que a gente encontra resquícios e que era muito bonito é essa região onde está o teatro, a ETEC, a Câmara Municipal. Havia sido um colégio, Mackenzie, era um internato. Então vinha gente de fora, inclusive. Então lá o pronto-socorro era o dormitório masculino, a prefeitura que voltou a ser ali dormitório feminino, os outros espaços eram as salas dos professores. Então começava aqui, por exemplo, junta militar, conselho tutelar, cozinha piloto, batalhão da polícia, eram casas de professores. E a gente adentrava ali essa região por uma ruinha muito... uma alameda, um bosque. Tem trecho dessa via ainda sufocada ali, prensada entre a alça do viaduto e a escola Temudo Lessa. A gente consegue ver um trecho talvez de 10, 20 metros ali.
passava-se pelo teatro, anfiteatro, embaixo era a biblioteca, e essa região toda era muito bonita, muito, muito bonita. Então veja, o ETEC já dialoga ali uma construção moderna com algo que se preservou dessa construção antiga. A Câmara Municipal já foi refeita e remodulada e já apagou toda a construção que era. O teatro ainda mantém o mesmo desenho, internamente não. E a fachada inclusive foi refeita, né? Mas o que se tinha de antes e de hoje ainda está muito parecido. Mas não há um tombamento ali e isso corre risco de se perder como se perdeu a Chácara dos Padres. Esse relato do Leonel certamente foi de ouvir falar, porque o Leonel não tem idade para isso. Esse lago eu nadei lá e o grande barato era ir ao lago. Veja, o que Jandira tem para fazer? Tinha para fazer? Pouquíssimas coisas. Uma das coisas era ir para o cinema em Osasco. E aí ocorre um daqueles episódios que as pessoas participam e não fazem conta do que estão. Tem um irmão que conta que passou um dia na delegacia, né? Falou, Márcio, a gente foi preso, né? Aí você pensa, foi preso porque o cara é um grande criminoso? Fala aí, Arthur. Não, rapaz, a gente foi pro cinema em Osasco, porque é lá que tinha cinema. E aí o mais engraçado da turma lá fez uma aposta, ó. A gente vai entrar no ônibus aqui, cada um vai sentar num banco, hein? Cada um senta-se num banco e vão apostar aqui que seria R$1, R$2, uma nota de R$2 hoje. E aí vai entrar uma mulher. Ela vai ter que sentar do lado de alguém, hein? Do lado de quem ela sentar, vai ganhar essa aposta. E foi isso, essa molecada brincando disso. Até que, em determinado ponto, entra uma mulher, senta do lado de alguém e eles começam, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Bom, foi aquela festa de molecada. Diz que chegando em Carapicuíba, em vez de seguir esse eixo, o que hoje é o Corredor Oeste, dobrou à direita ali em Carapicuíba e foram parar na delegacia. Quando alguém percebeu que o ônibus tinha mudado de trajeto, foi falar com o motorista. À época entrava-se pela porta dos fundos, porta de trás, e descia pela frente. Então foi falar com o motorista e lá da frente fazia o sinal com os dedos assim de xadrez. Porque estava ali no ônibus um senhorzinho que era militar e que, percebendo aquela algazarra da molecada, foi lá no motorista e diz, conduzam todos para a delegacia. E eles, por conta dessa brincadeira, foram conduzidos à delegacia, presos, porque fizeram essa brincadeira. Eu pergunto, mas como vocês foram? E aí, rapaz, para explicar isso? Não, o carcereiro perguntou assim, por que vocês foram presos? A gente contou essa história, eu falei assim, não, calma aí que esse cara é muito folgado, na mudança de plantão eu solto vocês. Então, é só mais um caso do que a ditadura permitia que se fizesse, e eles passaram por esse período, por essa ação da ditadura, alheios a tudo isso, né? Bom, mas voltando lá à Chácara dos Padres, quando não se ia Osasco, porque a minha época até Osasco já estava patinando em cultura, o cinema já não era tão... O cinema faliu, né? Já não existe mais. Tem os do shopping, mas o grande barato era nadar. E nadar na Chácara dos Padres. Havia lá um lago bonito, uma lagoa bonita, mas a gente não nadava nesse lago, porque era muito fundo. A gente nadava assim num braço do lago. Uma área muito pequena. E ali era a nossa diversão. Um pouco antes, porque o lago, digamos, foi o último que morreu. Mas antes havia um campo de futebol. E a turma ia jogar futebol lá. Os meus irmãos, por exemplo, se reuniam com todos os seus amigos e iam jogar bola lá no que eles chamavam Chácara dos Padres. Mas eu sempre me perguntei por que é uma chácara e por que dos padres? E não havia explicação, porque
Eu tinha vivido o lago, então a gente adentrava ali descíamos a Vila Ipê, atravessávamos a linha do trem, quase que paralelo, rente ao frigorífico, nos fundos do frigorífico, avançávamos pelo mato adentro, beirando o rio, sentido ao sagrado, até que chegávamos à Chácara dos Padres e usávamos o lago. Mas já não havia mais nada, era esse lago. Mas o que pode indicar que aqui é uma chácara? Aí eu recupero que havia um campo de futebol em que as pessoas iam jogar futebol. Um campo de terra, mas campo de futebol e que permitia a brincadeira. Mas também isso era pouco para indicar que ali fosse uma chácara e muito menos dos padres, porque eu não conseguia, até hoje não consigo associar porque que um lago e um campo de futebol tem a ver com o padre. Aí me lembro, até porque existe alguma foto de uma construção que lembra o Cristo Redentor, é lógico que em proporções muito menores, mas eu lembro aí de pequeno subindo essa construção, sobre uma pedra havia um Cristo Redentor, e de algum ponto da cidade a gente ainda avistava aquela construção lá que hoje está abaixo e tudo foi tomado ali. Mas ainda eu perguntava, além desses 3 elementos, o que pode fazer com que isso seja uma chácara dos padres? E aí meu irmão Arthur conta, porque era uma chácara mesmo, havia ali naquelas construções antigas, como foi o colégio do Mackenzie, uma chácara para recolhimento dos padres. Um seminário? Um seminário. E que tinha toda a estrutura, com alojamento, com tudo. Inclusive a piscina. Com as pessoas chegando na cidade, com o surgimento da cidade, isso que era dos padres, esse seminário, vou dar esse nome de seminário, esses alojamentos, essas estruturas da Chácara dos Padres, passava a ser oferecido. Agora, por que acabou? Eu acredito na história que eu vi, que é muito boa. Meu pai é português, eu acabei de dizer, bravo que só. Não bravo, né? Mas a vida fez com que fosse áspero. Bom, e aí a história é muito boa, é que num domingo ele colocou todo mundo dentro do carro e mais um outro carro e falou, vamos lá para a Chácara dos Padres. Desceu do carro já tirando a camiseta de calção mesmo, o chinelo ficou pelo caminho e tchum, na piscina. Saiu lá do outro lado, aí já vem o padre gritando, ei, não pode pular na piscina, não pode fazer isso, não sei o que tem. Meu pai sai lá do outro lado, vem assim beirando a piscina, contornando, mal o padre das costas, meu pai, tchum. Aí o padre já devia ter deixado de ser padre essa hora, começou a falar mais umas coisas. E meu pai nadou até o outro lado da piscina, saiu de lá e foi para cima do padre, falou umas boas pro padre, falou assim, se eu não posso nadar aqui, também ninguém mais pode nadar. Coincidentemente ou não, a partir dessa data a Chácara dos Padres mingou. E o lago, me disseram também que era perigoso, que muita gente morreu no lago. Claro, todo mundo morre no lago. Todo moleque que se aventura no lago morre, pô. E todo mundo que se aventura bêbado morre mesmo, é mais ainda. Entendi. Mas eu disse que nós, por exemplo, ficávamos nessa parte rasa do lago e havia um de nós, o Eduardo, que nadava muito bem e que fazia graça lá no lago em si, enquanto todo mundo ficava brincando ali nessa parte rasa. E era até muito curioso dessa parte rasa, que era tão rasa que havia uma ética nossa, né? Olha, não se faz xixi na água, né? Para fazer xixi tem que fazer lá atrás da moita, né? E para atravessar, então, a gente não saía do lago e contornava toda a beira do lago para ir lá no outro canto, né? A gente chamava o Marcão,
Qual o nome do cara? Marcão, a gente já imagina o tamanho, né? Que mergulhava de barriga e fazia aquela onda assim no lago, e a gente ia atravessando o lago na ponta dos pés até sair do outro canto. Mas eu não lembro, eu não vi, não tive ninguém conhecido que tenha morrido lá. Mas é certo que muita gente morreu. Como morre? Porque descuido, uma área afastada, no meio do mato, qualquer socorro ali, qualquer aviso de que alguma coisa estava acontecendo de errado ali, até chegar, demorava, e até o socorro voltar, pior ainda. Então eu atribuo a causalidade mesmo, aos infortúnios. Agora eu tenho uma tristeza porque, em relação a isso, né? É lógico que as mortes dessas pessoas que você perguntou causam comoção, e eu não quero ter parecido insensível ao dizer que foi assim, a causalidade, não. Eu respeito muito a vida quanto à morte, mas aconteceram. Agora o que eu tenho tristeza é de que isso tenha, de que a chácara dos padres tenha morrido de forma tão violenta. Então, por exemplo, qual é outra área com lago na cidade? Eu acho que já não existe. Tem ali a do Tablado. Que também nadava-se na área do Tablado, mas como era nadava-se no Lago do Trabalho, mas como era mais vigiada, sempre tinha alguém para tirar a gente da água. E acho que eu nunca aprendi a nadar porque tinha uma história, eu vou acreditar que tenha sido isso. Numa saída d'água desse Lago do Tablado que corria assim, ficavam aqueles peixinhos. E os meninos diziam que para aprender a nadar tinha que pegar 3 peixinhos daquele, botar na boca, engolir e comer. E todo sábado, quando a gente ia ao Tablado, a molecada primeiro passava nesse lugar, cada uma pescava ali com a mão assim, 3 peixinhos, punha a boca e garganta abaixo. Isso parecia um biotônico, porque criava uma coragem na molecada, assim, fazia eles pularem lá no lago e nadarem. Pois é, eu nunca tive coragem de comer o peixe, assim, acho que... eu nunca fui... eu vou confessar isso, eu não tinha coragem de pegar o peixe com a mão, até achava um barato, mas botar a garganta abaixo, eu... sem uma dose não ia, né? Eu não aprendi a nadar por isso. Me conta a história do padre que dá pra ouvir depois das 7 horas, é isso? Eu acredito nisso. Depois das 7 não, às 7, pontualmente às 7. Isso pautava o término das nossas brincadeiras. Acho que você perguntou se era no Figueirão essa árvore, né? A Júlia, minha sobrinha, até conta essa mesma história, essa história parecida do padre que se matou enforcado numa árvore, e ela já conta como a do Figueirão, porque a única árvore que restou é a do Figueirão, que é imponente, está no alto, parece o castelo, né? Onde se constrói castelo? No alto, que é para ser visto e gerar imponência. E o Figueirão está lá mesmo, no alto do morro, imponente, bonita. Era bonita de se ver aquela árvore ali, embora hoje toda a cidade já sufoca, né? Hoje só se vê o Figueirão estando embaixo do Figueirão, né? De 50 metros para cá ou para lá já não se vista o Figueirão de tanta coisa que tem em volta. Mas não era o Figueirão que a gente pisava. A minha cabeça não foi feita pelas histórias do Figueirão, porque eu não pisava o Figueirão. O Figueirão deu nome para o bairro, tem muita gente que mora no Figueirão, mas era no outro eixo, era no outro polo da cidade que não o meu. Essa árvore existe ainda ali na região do Largo 8, da Praça 8. A Praça 8
tem a biblioteca. Na rua assim que vá para o fundo da biblioteca tem uma árvore. Eu não sei que espécime que é aquela árvore, mas ela tem até mais os dados para melhorar essa história, porque ela é de galho baixo. Porque o figueirão, a gente fica pensando, mas como é que o padre subiu? O padre ter subido lá em cima, amarrar a árvore, ele já morreu quando chegou lá em cima, de tanto cansado. Eu não consigo associar essa história ao figueirão, mas essa árvore sempre foi muito clara para mim tudo isso, porque era uma árvore baixa, com galho acessível, e os colegas apontavam lá o galho que a corda foi amarrada, em que o padre se jogou e se enforcou. E que isso foi às 19 horas, às 7 horas, e está até hoje, todas as 7 horas se ouve o grito do padre. E mais, ela tem assim no tronco uma cavidade que parece mesmo uma entrada. Eu também nunca botei a cara lá para olhar, mas o que se dizia é que o padre saía dali desde então, ficou preso àquela árvore, morando naquela árvore. Às 19 horas ele saía dali, daquela cavidade, gritava o mesmo grito que deu quando morreu enforcado. Tudo isso era tão vivo pra gente que, por exemplo, brincando no tablado, dava 6 horas da tarde, alguém dizia, olha, vamos embora, porque senão às 7 a gente vai passar lá na porta na frente da árvore, né? Ou quando atrasava um pouco, alguém já olhava, alguém que tinha relógio, olhava o relógio e dizia, olha, faltam poucos minutos para as 19, então vamos correr, porque ninguém arriscava passar ali. E eu até hoje desvio o caminho, mudo a rota do Waze. Do tablado para lá, qual caminho vocês faziam na época? A Via Expressa não existia, a Via Expressa é nova. O eixo é esse da Fernando Pessoa, Conceição San Martino. Então, vamos imaginar aquele fim da Via Expressa lá na divisa com Itapevi, tem um posto de gasolina, rotatória, aí só vindo daí, né? Passa, tem a igreja, Jardim Gabriela, a igreja japonesa, vindo para o centro. Era esse eixo que comunicava Itapevi com Barueri. E que era o eixo que fazíamos do tablado pela cidade, né? Era esse o caminho, era essa a via. E por isso que passávamos ali no Largo 8 e que não corríamos o risco de passar na árvore naquele horário. Eu fiquei curioso de saber como está essa árvore. Fui navegando pelo Google Maps, pelo Street View, e a árvore está lá, como eu tenho na memória, mesmo essa cavidade. Mas daquelas tristezas que dão dó, porque aí fez-se uma rua de um lado, uma rua do outro, outra rua do outro lado, e o pavimento foi avançando, e o que tem em torno dela deve ser um diâmetro de 1 metro. Então uma árvore enorme e ali com uma mureta rompida pela raiz que é grossa e que insistem em tentar prender a árvore, né? Mas ainda bem que está lá. Mas você falou da tua sobrinha, é muito interessante mesmo, porque algumas pessoas, imagino que tua sobrinha deve ter entre 20 e 30 anos de idade, algumas pessoas dessa faixa de idade já me disseram sobre o Figueirão também, que eles enforcavam bruxas. Aí o período muito aleatório, mas isso me faz pensar que é isso, talvez essa confusão das imagens, as árvores, ela realmente exista, mas as histórias das árvores, aliás, as árvores ali com certeza contam histórias, né? Agora, curioso que, de novo, assim, né, a gente falou da chácara dos padres e dos padres, do padre que se enforcou, né? Também isso deve ser muito mítico na cidade, né? A imagem dos padres, quase que catequizando mesmo. Até porque não podia ter sido qualquer um outro que se enforcou ali, né? Porque a história, a imagem do padre, acho que acentua o folclore disso tudo. Em bruxas dizem que elas existem, mas eu não acredito. Não.
Vamos recolher dados para confirmar depois. E a Via Expressa, né? Você falou que depois, acho que também passa por um recorte aí de violência da cidade, né? Como é que foi essa constituição da própria Via Expressa? Pensando nesse momento que foi um outro, né? Acho que é mais próximo do que a gente está agora até. Quando eu emprego o termo violência, em seus aspectos todos, múltiplos que pudermos dar. Então é lógico que eu vi esses assassinatos todos que eu relatei, de que a gente via muita gente morta, mas nunca via quem matou. Amparados por essa atmosfera que sombria da nossa história. Mas Jandira toda é violenta, a ocupação urbana dela é toda violenta. Então, em um momento de campanha, alguém disse: fulano está dando tal terreno lá. E um mundo de gente por si demarcou seu lote e bairros foram construídos assim, de gente que não vou dizer que tomou, mas que sendo lubridiadas, enganadas por estratégias políticas, foram lá e construíram suas casas. O que é uma violência urbana danada. E essas pessoas até hoje sofrem com falta de saneamento, talvez, de acessibilidade, de transporte. Tem lugar que o ônibus não passa. E as pessoas têm que caminhar tem que descer e subir bons pedaços para ter acesso ao mínimo. Lugar que se passa um carro, o outro não fica estacionado. E que nem sei se tem espaço para manobrar carro. E a Via Expressa é um desses cortes literais na cidade. Ela corta a cidade de fato, né? Dá uma dinâmica nova à cidade, Ninguém pode negar que ela trouxe um desenvolvimento, aliviou esse eixo Fernando Pessoa, Conceição San Martino. Mas a gente pode ver que enquanto as outras áreas mantiveram seu contorno, vamos pensar na própria Fernando Pessoa, o desenho dela é margeando o pé do morro, sem um corte abrupto assim. E as que sobem ou descem, por exemplo, a Felipe Camarão, é uma ladeira, mas você vê que está respeitando o morro. A Via Expressa é um traçado urbanístico que corta literalmente. Você pode ver que os barrancos que ficam ao lado da Via Expressa são cortes. Né? Bom, até mesmo o final da rua onde eu morava era um barranco assim que ia terminando, e dali foi ali que a gente viu uma violência tremenda. Veja só quantas vezes eu com os meus amigos descíamos esse barranco, passávamos por um valo assim, que hoje eu sei o que é, né? Que é o traçado da Via Expressa, mas que pra gente eram apenas buracos, erosões, para escalarmos o morro e ganharmos o outro lado, que antes a gente fazia porque era tudo uma coisa só. E numa dessas um acidente acontece ali. Eu lembro que estava em casa com meu irmão assistindo TV, um filme de Velho Oeste, e começou uma sirene. E eu lembro muito criança, mas esse barulho de sirene, minha irmã é da televisão, mas eu já achei estranho. Mas como é que uma sirene toca num filme de cowboy? Mas aquela sirene foi aumentando, que aí meu irmão se assustou, falou: não, Márcio, não é da televisão não. Quando a gente saiu na rua, vinha chegando o caminhão do corpo de bombeiros, aqueles vermelhos, passando rua abaixo. A gente olha pra rua, um mundo de gente ali no topo do barranco, olhando para baixo. Quando a gente chega, alguém estava soterrado lá, e era um menino. Então, ao escalar esse barranco,
desmoronou, caiu sobre ele e foi soterrado. E quando os bombeiros o tiraram de lá, ele já estava sem vida, embora tenham levado para prestar socorros no caminho e eu não lembro se no pronto-socorro, em algum outro hospital. O fato é que o menino perdeu a vida ali, né? É curioso que assim, ó, moleque brincando quase nunca estava sob as vistas de alguém. Ainda mais ali, que era, né, embaixo no barranco, uns buracos, escalando outro barranco. Ninguém estava fiscalizando. E quem viu? Outros meninos, outros moleques. E aí eu achei muito curioso, isso até hoje me acompanha, que eu lembro de alguém falando assim, vocês viram como os bombeiros desceram aqui com uma habilidade, né? Pararam o caminhão aqui, jogaram a corda e já desceram esse morro com uma habilidade incrível. Aí alguém dizia assim, mas esse morro eu também desço, né? Eu pensava, mas esse morro eu também desço. E quem virou o herói disso foi um menino que era seja marginal em Jandira, é quase que redundância, né? Mas um daqueles marginais característicos, um daqueles meninos que se falava assim, não anda junto porque é marginal. Foi quem primeiro desceu esse barranco e que com as mãos primeiro, depois jogaram uma enxada para ele, achou a mão do menino. E foi porque ele achou a mão do menino ali de soterrar que os bombeiros já não tiveram trabalho de procurar em outro canto e já passaram por ali. Mas é engraçado que todo mundo desqualificava, e até eu acabei de alguma forma aqui desqualificando a habilidade dos bombeiros em descerem. E esse marginal viveu dias de glória, porque ele passava na rua e tinha deixado de ser marginal porque era o cara que descobriu o menino. E todo mundo, a dona de casa saía para dizer assim, Ricardo, parabéns. Ele dizia, por quê? Porque você achou o menino. Alguém saía lá, Ricardo, parabéns. Aí acho que na terceira ele já estava acenando para lá e para cá, assim como que incorporando aquele personagem de herói que deve ter sido maravilhoso para ele, uma vida toda de marginal tendo sido recompensado de alguma forma. Macunaíma, né? A sua família se instalou em que bairro? Isso é uma história curiosa, assim. Se você for olhar no mapa, você vai encontrar Vila Ercília, embora seja na Vila Eugênia. A rua se chamava-se Dona Guilhermina. Depois, nos anos 80, recebe o nome de Carlos de Oliveira, que é filho de um ex-vereador de Jandira. Então, que faleceu, e aí resolveram dar homenagem a esse moço, ao pai, na verdade, com o nome de Carlos de Oliveira. Onde fica a escola Ayrton Senna hoje, a escola Seninha. Então, é ali, Seninha está na esquina, nessa rua, é a rua que até hoje mora a minha mãe, e que todos nós nascemos ali. Meu irmão, mora hoje uma rua acima, minha irmã uma rua abaixo, então todo mundo por ali. E talvez o Rafael explique isso, porque isso é coisa do Rafael. Quando ele fez as numerações oficiais aí, ele deve ter feito pesquisa suficiente para isso. Metade da rua está na Vila Eugênia. E metade da rua está na Vila Ercília. Mas não é metade da rua em comprimento, assim. Então, digamos, é uma rua comprida e parte de cima da rua está num bairro e ela é cortada ao meio por outro bairro. Não. O lado da rua em que está a casa de minha mãe é Vila Eugênia. Atravessando a rua, do outro lado, as contas são entregues como Vila Ercília. Eu não consigo explicar isso. Sensacional. Por último, mas peraí. Aí a gente tem que dar crédito à Rua Jade, à Rua Rita do Nascimento Duca, que vai por ali. Talvez seja a rua maior da cidade, corta muitos bairros. Nessa região. Muito perto da Via Expressa, onde a gente viu
de maneira mais simbólica, como os cortes é quem constroem a cidade, né? Por último? Por último. Por último. Não pode ser por enquanto? Por enquanto. Não, tem mais 2 perguntas para você. A história do cangaceiro. Era o Sr. Cipriano o cangaceiro? Ou a história do Sr. Cipriano a história? Os personagens de Jandira são muito bons. Jandira tem umas personagens muito boas. A Dona Maria do Ressaca é uma que vale a pena ser recuperada. Olha, preta, mulher, mandar num time de futebol é simbólico, como diria Caetano Veloso, é simbolicamente forte demais, pô. Dona Maria do Ressaca merece alguém que faça uma pesquisa sobre ela. Mas além de Maria do Ressaca, que é recente na história, existiam e existem outras figuras. Por exemplo, do Arlindo Nascimento. O Rafa tem lembrança do Arlindo Nascimento, foi vereador. Mas era um sujeito que no carnaval se fantasiava com umas perucas coloridas e vinha fazendo assim na avenida malabarismo feito aquelas meninas de fanfarra. Um sujeito muito sério, mas que no carnaval investia o espírito do carnaval, brincava. E era acho que o grande barato era ver o Arlindo Nascimento na avenida, fazendo as piruetas dele com essas perucas coloridas, assim. Muito corajoso, inclusive, né, de fazer isso à época. É uma figura interessante. O Seu Cipriano foi um pracinha, salvo engano, combateu em Monte Castelo. Bom, só pode ter sido em Monte Castelo. Então, quando a gente o vê, o visualiza, já o vê com idade avançada. E ele mancava. E segundo meu irmão, porque um estilhaço, uma granada, lá estilhaço de granada, o atingiu na perna. Então, essa perna que ele puxava era por ferimento de guerra. Mas ele cuidava de arma, ele limpava a arma, ele fazia a manutenção de armas. Ele tinha oficina, era a casa dele, embaixo, o desenho de uma garagem é a oficina dele. E a gente passava sempre em frente, mas é um sujeito muito sombrio, assim, né? Não sombrio, mas era um senhor, não tinha por que ficar sorrindo. Mexendo em arma necessitava de uma concentração. Mas para uma criança que passa ali, ouve que é um sujeito que esteve na guerra, que levou sofreu com a explosão de uma granada, que puxa a perna porque foi ferido, tudo isso já vai dando uma certa tensão. Que conserta a arma, então o Seu Cipriano era um sujeito de dar medo, embora hoje eu acredito que fosse boníssimo, fosse um senhorzinho muito simpático de se conversar. Pena eu nunca ter conversado com o Seu Cipriano, mas o Seu Cipriano é uma figura conhecida em Jandira, foi pracinha, e aí com essa experiência dele no exército, ele tinha, digamos assim, autoridade para fazer a manutenção em arma. Mas acho não, no meu imaginário, que acentuava o medo de Seu Cipriano, aquele famoso livro de São Cipriano, né? O obscuro livro de São Cipriano, que dizem de rezas. Então acho que eu confundi esse seu de Senhor Cipriano com São de São Cipriano, e o fato é que meu medo se adensava de uma forma absurda quando tinha que passar em frente ao Seu Cipriano. Que reside onde? Já é falecido, com certeza. A gente pode ter como referência, então, vindo do centro, subindo a Via Expressa. A primeira saída direita, passou o posto de gasolina, a primeira saída à direita. Tem ali um pequeno retorno. Nesse retorno, talvez funcione uma loja de motos ali. Então acho que logo depois que fechou
talvez ele tenha vindo a falecer. E aí acho que já venderam a casa ou alugaram. E acho que desde então funciona uma oficina de motos ali, mas é essa localização dele. Não sei de familiares. Por exemplo, não sei dizer de filho do seu Cipriano. Nem de esposa, porque eu sempre via o seu Cipriano, mas nunca via a esposa do seu Cipriano. Então você vai me dizer assim, mas qual é a família do seu Cipriano? Não sei, não conheço. Mas fica no imaginário. Agora, assim, a Via Expressa é recente. Então, a rota oficial que nós tínhamos era essa desse eixo que eu falei, Fernando Pessoa, Conceição São Martinho. Mas quando a gente queria cortar caminho, cortava pelo meio do mato. Então, ali do bairro da minha mãe, a gente descia um morro, subia outro morro, passando por um terreno baldio, saía numa rua que cortava caminho para chegar ao Tablado, por exemplo, que é onde a gente ia. Mas havia uma casa, assim, que tínhamos que passar ao lado, que meu irmão dizia, olha, aí mora um cangaceiro, né? O que é isso, meu Deus do céu? É um cara do bando do Lampião. Eu falo, meu Deus do céu. Pô, se até hoje a história de Lampião é um tanto obscura, os prós e contras são tão acentuados, imagine a época na cabeça de uma criança ouvir que havia ali um cangaceiro do bando de Lampião. Meu Deus do céu, o que podia acontecer? E era aqueles momentos de taquicardia, assim, né? Acho que à medida que a gente ia avançando em passos, o coração ia acelerando. Era uma aventura passar por aquele trecho de quanto pode ter uma casa, um terreno? 20 metros? E não foi uma vez só não que a gente passava por esse lugar aí correndo, porque simplesmente ali morava um cangaceiro do bando de Lampião. E meu irmão ouviu histórias desse moço. É um desertor, não sei se posso dizer assim, do bando de Lampião. Não sei se já sabendo que em algum momento ia dar ruim, ou se escapou da emboscada, não sei dizer. Vem para Jandira e passa a ter aquela vida que essas pessoas tendem a ter, o mais escondidas possíveis, mas relata, né? E relatou muita coisa para o meu irmão de experiência com Lampião, com Maria Bonita, de como eles agiam e tudo isso. Você vai me perguntar, mas qual o nome desse senhor? Não sei, né? Ele relatou para o teu irmão a história? Alguma coisa que meu irmão repassa pra gente, né? Pouca coisa, mas o suficiente para dizer assim, ixi, quando eles chegavam na cidade era aquele terror todo, né? Todo mundo tinha medo. E chegavam na cidade, se escolhesse a menina, estava tomada. Então hoje a gente encontra essa informação, mas imagine quantos anos atrás? 50 anos, 60. Essas informações eram quase que de primeira mão e de fonte, né? Quer contar mais alguma história pra gente? Falando de figuras aqui e dessas coisas folclóricas que você se propôs logo do início, né? Esses dias eu encontrei o Ricardo, até me emocionei muito. O Ricardo é um outro Ricardo. Minha mãe ficou uma temporada no hospital, então eu passava as noites com ela. E eu chegando pela manhã do hospital, ele estava assim, e só me cumprimentou, Márcio, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê. Mas eu tinha saído do hospital, não fui até ele. E achei indelicado isso, e fiquei incomodado, né? Dias depois, quando eu encontrei, eu fui até ele e falei assim, pô, Ricardo, queria te pedir desculpas. Ele, mas por que, Márcio? Assim, porque aquele dia eu cheguei e estava me sentindo sujo, não fui ter com você. Ele falou assim, não, me abraçou e disse uma coisa muito bonita, assim, que eu guardo com carinho. Eu falei assim, você é meu irmão branco. E me abraçou assim, eu falei assim, eu vou usar isso, irmão branco, né? Chico Buarque tem um irmão alemão, eu vou usar, falar que eu sou irmão branco, ou que ele é irmão preto. E perguntei para ele, fale para mim aí do seu avô. E não, acho que já cansado de contar essa história, eu falei assim, não é meu avô não, todo mundo acha que é, mas não é não, nem parente é. Bom, mas a gente tinha
Bom, então, se não como avô dele, avô do pai dele, como avô do Tornado, avô do Getúlio. Era um senhor cego que tinha a fama de rezador. E a reza dele era potente em afastar a chuva. E isso ocorria. Olha, o seu... Não vou correr o risco de dizer algum nome aqui, mas seu fulano, quando reza, espanta a chuva. Mas onde a chuva cair, pelo amor de Deus, né? E isso era a fama corrente dele. E certa vez ele veio a Jandira e foi visitar meu pai. Estava ele sentado, é lógico, meu pai ao lado dele e eu ao lado de meu pai. E aquela conversa de dois senhores, e de repente meu pai olha para o céu, umas nuvens escuras, e eu vi isso, a redundância, vi com os meus próprios olhos, nuvens escuras. Meu pai fala assim: olha, tem umas nuvens escuras aqui, o senhor não pode fazer uma reza para essa chuva não cair tão violenta assim? O cego, né, com óculos escuros, bem imagem de cego, característica, estereótipo de cego, né? Ficou alguns instantes calado e falou assim: não, fique despreocupado que essa chuva não vem para cá. E a chuva não caiu. Provavelmente tem uma explicação lógica, porque simplesmente o vento soprou para o outro lado. Alguém da matemática vai calcular a direção do vento, a intensidade da força, qualquer coisa, e vai encontrar a explicação razoável para isso. Mas eu vi esse senhor rezar e vi as nuvens pretas irem embora e não vi chover. E lembra da reza? Não, foi reza que ele fez assim, em silêncio, balbuciou qualquer coisa, nada audível. Mas vi que ele mexia os lábios, né? Isso não me contaram, não. Isso eu que estou contando, porque Muito obrigada pelas histórias maravilhosas que você contou pra gente. O começo do podcast, na verdade, todos os episódios vão ser grandes começos, porque a gente tem certeza que tem muita história pra gente conhecer de Jandira, e é muito importante a gente ir trazendo esses relatos, porque pra gente também é uma forma de conhecer melhor a nossa própria região, que também se conecta muito e que a gente tem várias lacunas. Então, muito obrigada por ter participado do podcast, Márcio. Sabe que todos nós estamos se descobrindo, assim, se Jandira tem muito por ser investigada, se tem muito por ser descoberta e ser contada, nós todos, é um mergulho que cada um de nós fazemos ainda assim, porque acho que a nossa gênese de jandirense assim, não é bem clara. A minha formação de gente de Jandira não é bem clara. E talvez esse só tenha sido um start para qualquer outra lembrança, né? Certamente será uma imersão em muitas experiências e vivências que vão fazer suscitar outras memórias e outras lembranças e cativar tantas outras pessoas a contarem outras coisas, de outros pontos de vista, de outros lugares, de modo que eu é quem tenho que agradecer. Imagina, a gente fica esperando agora então o seu livro. Eu não sabia que contava história. Segundo o Rafael, eu conto, então tá bom. Se o Leonel disse, azar dele. Agora, livro eu sempre acho que estou para escrever um. Já fiz filho, João Pedro, Gabriela, já plantei árvore. Tá faltando livro? Então... É agora. Obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigada por ouvir até o final. Fiquem atentos ao próximo episódio.